Queridos irmãos e irmãs, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que o mesmo me concede de estar aqui pela segunda vez nesta casa. E agradecer somente ao meu Deus, porque eu peguei um amor muito grande por essa igreja, porque essa igreja marcou meu ministério. Muito obrigado, muito obrigado ao pastor da igreja, pastor Marcos, muito obrigado pela confiança neste pequeno jovem pregador. Agradecer também ao meu amigo presbítero Jadson, não é isso? Meu amigo, muito obrigado. Quando Deus me fez a promessa de que eu sentaria ao lado de príncipes, eu não pensava que seria logo. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Aos demais obreiros que estão na minha retaguarda, que Deus abençoe em nome de Jesus. Feliz em rever alguns amigos, Thalita, Mariana, que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Queridos, a partir do verso de número 4, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 4, quantos acharam, por gentileza, digam amém. Está escrito assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Queridos irmãos, aqui está o livro da esperança da igreja. Aqui está a consumação daquilo que é mortal e o início daquilo que se transformará de corruptível para incorruptível. Nós podemos perceber que o livro do Apocalipse, ele vem para nos mostrar o Cristo glorificado. E é sobre esse tema que eu quero ministrar essa palavra aos vossos corações. Nós podemos ver nos evangelhos Cristo na terra. Já no Apocalipse nós vemos Cristo no céu. Nos evangelhos nós podemos contemplar Cristo sendo humilhado, mas no Apocalipse nós contemplamos Cristo sendo glorificado. Nos evangelhos nós vemos Cristo, assim como Paulo disse, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas no Apocalipse nós vemos aquele que foi exaltado soberanamente, aquele a qual foi lhe dado o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do próprio Jesus dobre-se todo o joelho e toda língua confesse que só Jesus, ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nos evangelhos nós vemos Cristo sendo crucificado e ensanguentado, com uma coroa de espinhos em sua cabeça. Mas em Apocalipse nós vemos Cristo coroado de glória, sendo adorado por todos os anjos. O termo Apocalipse, ele vem do grego apocalipsis, que significa revelação, trazer à luz aquilo que está em oculto, dar à luz aquilo que está em trevas. É a revelação de Jesus, assim como está escrito no versículo de número 1, quando João começa a escrever, ele diz: a revelação é de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Observe que, primeiramente, o livro do Apocalipse não chega diretamente nas mãos de João. Com isso, João não se torna o escritor de Apocalipse. Ele apenas transcreve aquilo que já estava escrito no céu. Porque primeiro a revelação passa da mão do Pai para o Filho, do Filho para o anjo, e assim chega na mão de João.
E em resumo, ela é uma carta à igreja que introduz uma série de visões proféticas que anunciam o juízo, a destruição final da morte e do inferno, a renovação de toda a criação para a habitação conjunta de Deus e a sua igreja. O Apocalipse é o livro da nossa esperança, porque o amado João foi a testemunha ocular de Jesus, e ele proclama que o nosso Senhor vitorioso vem com a certeza para defender os justos e julgar e condenar os pecadores. Este livro, ele foi enviado em um contexto caótico de perseguição, porque enquanto o Império Romano se deleitava em oprimir a igreja primitiva, e a fé dos primeiros cristãos estava sendo abalada, e a esperança da volta de Cristo estava quase morta em seus corações, Deus se revela no Apocalipse, porque aquele que sofre perseguições, nenhuma dessas perseguições, elas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Enquanto o Império Romano, ele oprimia os nossos irmãos, aí Deus e Cristo começam a escrever o seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, ao que vencer eu darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém sabe senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com varas de ferro as regerá, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai, e diante dos meus santos anjos. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Em todas as eras da história, a igreja ela foi perseguida. O Império Romano oprimia os nossos irmãos, queimando-os vivos. Também utilizavam-se de torturas, lançando-os nas arenas para serem dilacerados pelas feras. Eles também eram crucificados e morriam lentamente com aquela tortura da crucificação. O Estado Islâmico, nos dias de hoje, também oprime nossos irmãos, fazendo vídeos, degolando nossos irmãos, e pensam que aqueles fuzis dão medo na gente, sendo que nós temos uma arma mais poderosa que a arma deles, porque a nossa arma é uma arma de 66 calibres, a arma deles tem o poder de matar o material, mas a nossa arma ela tem poder para matar, mas também tem poder para dar vida, e vida com abundância. Durante todo o período da história da igreja, Satanás vem afligindo a noiva, porém naquele grande dia, o justo juiz irá se assentar no seu trono para julgar as nações, irá dizer: vocês que perseguiram e afligiram a minha noiva, a partir de hoje serão lançados no lago de fogo. Mas a minha igreja, que foi cuspida, que foi caluniada, que foi chicoteada, ela se vestirá de uma roupa mais alva que a neve, e entoará o cântico de vitória da igreja no céu. Enquanto Satanás oprimia os nossos cristãos, fazendo com que eles parassem na caminhada, porém, quanto mais eles eram oprimidos, mais a igreja crescia, porque esse é o segredo que ninguém entende. Quanto mais bate na noiva, quanto mais chicoteia a noiva, quanto mais oprime a noiva, mais a noiva cresce, sendo guiada pela cruz de Cristo.
E enquanto no lago de fogo, nas trevas exteriores, haverá pranto e ranger de dentes, no céu se ouvirá o grito dos vitoriosos. Enquanto que no lago de fogo se ouvirá o grito de desespero dos ímpios, na Nova Jerusalém se ouvirá o brado de júbilo dos guerreiros, porque em todas estas coisas nós somos simplesmente mais do que vencedores por aquele que nos amou. Será que tem alguém que recebe esta palavra nesta noite e pode levantar uma mão ao céu e dar um brado de vitória? Este livro, ele não é muito lido pela maioria dos cristãos. É tanto que o mesmo ele é considerado como o vilão do Novo Testamento. E alguns aspectos deste livro fazem com que muitos cristãos realmente não leiam, porque existem algumas dificuldades de se ler esse livro. Primeiro é o simbolismo. João utiliza de diversos simbolismos, principalmente da cultura grega e da cultura romana. Também o que dificulta a leitura desse livro é a sua divisão, porque ele é dividido em os tempos que eram, os que são e os que ainda hão de acontecer. Também os seus conceitos de interpretação, eles dificultam um pouco a sua leitura, como também o uso do Antigo Testamento. Porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós temos que ter em mente e colocarmos os óculos proféticos do Antigo Testamento, principalmente o livro de Daniel e o livro de Zacarias. Porém, ao mesmo tempo em que existem essas dificuldades de leitura, eu também quero lhe dar razões de ler o livro do Apocalipse. Primeiro, lendo o livro do Apocalipse, eu estou debaixo de uma bem-aventurança. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 está escrito: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Lendo Apocalipse, eu estou debaixo de uma bem-aventurança. Segundo, é o livro da nossa esperança, como eu já falei aqui. Terceiro, ele revela a derrota do falso profeta, a derrota do anticristo e a derrota de Satanás para todo sempre. Quando Cristo vier na batalha chamada Armagedon e julgar as nações vivas, ele irá lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo e irá prender Satanás por 1000 anos. E será também o período milenial do seu reinado aqui na terra com a igreja glorificada. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, chamados Gog e Magog. E eles tentarão invadir o arraial dos santos para tentar mais uma vez destruir a noiva do Cordeiro. Porém, descerá fogo do céu e consumirá todos os inimigos, e Satanás será lançado no lago de fogo e ficará derrotado para sempre. Quarto, Apocalipse revela que o nosso Cristo é vencedor. Apocalipse revela que o nosso Cristo, ele é triunfante. Enquanto que naquela grande batalha do Armagedon, se reunirão 10 potências mundiais sendo comandadas pelo anticristo, pensando que vão poder acabar e destruir Israel e vencer o nosso Cristo. Apocalipse vai nos dizer, o anjo chega para João e diz, eles vão pensar que vão poder derrotar o Cordeiro, porém o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E tendo base em tudo isso, eu inicio os versículos que eu li. Primeiramente, João escreve às 7 igrejas que estão na Ásia, e ele diz, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele está dizendo,
O nosso Cristo e o nosso Deus, Ele é eterno. O salmista escreve e vai dizer: de eternidade em eternidade Ele continua sendo Deus. O escritor aos Hebreus também vai dizer: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. O nosso Jesus é eterno. Ele também vai nos mostrar que diante do trono estão os 7 Espíritos de Deus. E na tipologia, no simbolismo, o número 7 representa a perfeição. Então ele está dizendo: o Espírito é pleno e ele é perfeito. E você pode observar, graça e paz daquele que é, que era e que há de vir. Ele está dizendo, a única paz que pode ser encontrada é a paz que emana de Jesus. No mundo você não vai encontrar nenhuma paz a não ser a paz que Cristo pode lhe dar. Mas Pedro, como assim? Porque está escrito que Jesus, ele é aquele que irá reger as nações com vara de ferro. Mas também está escrito em Isaías que ele é o príncipe da paz. Como é que funciona isso? É simples. Para que a paz ela seja aplicada, primeiro a justiça tem que ser imposta. Até o nosso Jesus, ele colocar todos os seus inimigos por escabelo de seus pés, primeiro a justiça tem que ser aplicada. Mas quando o último inimigo for vencido, as nações do mundo se reunirão e vão ter que realmente declarar: Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, mas Ele também é o príncipe da paz. A verdadeira paz só existe em Jesus, porque está escrito em João capítulo 14, versículo 27, Jesus falando, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Também está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 27, versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. E isso aqui que eu vou falar, esse versículo aqui que eu vou ler, é para tu levantar as duas mãos ao céu, tá bom? Romanos capítulo 16, versículo 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Será que você pode levantar uma de suas mãos aos céus? Porque eu estou sentindo que o Deus de paz acabou de descer nessa casa. E Ele está dizendo: se prepara, aquilo que estava em guerra, eu desço com a minha paz. Será que tem alguém que recebe esta palavra? Eu estou sentindo Jesus todinho aqui. Aí chega o versículo de número 5. Versículo de número 5 está dividido em 3 partes. Primeiro João vai dizer: Ele é a fiel testemunha. Mas o que quer dizer esta expressão? Uma testemunha fiel é alguém credível e veraz, que fala o que sabe e testemunha o que viu. Em João capítulo 3, versículo 11, Jesus ele é chamado de uma testemunha, porque ele não ensina de acordo com a sua própria autoridade, mas ele dá testemunho do que o Pai lhe falou. João capítulo de número 18, versículo 37, Jesus diz: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
E só mais esse exemplo para você fixar no seu coração que ele é a fiel testemunha. Mateus capítulo 27, versículo 40, Jesus está na cruz e os judeus estavam escarnecendo dele, dizendo: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Mas imagine Jesus dizendo: eu sou a fiel testemunha, eu não descerei daqui, porque se eu descer da cruz, eu vou estar sendo infiel. Eu sou fiel e da minha cruz eu não desço. Porque imagina Jesus dizendo: porque eu tenho certeza que naquele dia 8 de agosto de 2021 estará a igreja lá no Rangel, e eles estarão reunidos e vão declarar aquele hino da harpa: foi na cruz aonde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus, mas foi ali pela fé que os meus olhos eu abri. Ele foi fiel em todo o seu ministério. Segunda parte do versículo, e essa é a parte que me chama mais atenção. João diz: ele é o primogênito dos mortos. O que é o primogênito dos mortos? Eu já falei da outra vez que eu vim aqui, mas eu vou contextualizar melhor. Primogênito dos mortos, nasceu, morreu, ressuscitou. Mas calma lá, Pedro, outras pessoas na Bíblia foram ressuscitadas, correto? 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, diz que um defunto foi jogado nos ossos do profeta Eliseu, e quando o seu corpo tocou em seus ossos, aquele jovem foi ressuscitado. Porém, o jovem nasceu, morreu, foi ressuscitado, porém voltou à morte. Ou seja, ele não é o primogênito dos mortos. Marcos, capítulo 5, versículo 21, Jairo, um dos principais da sinagoga, chega com a notícia de que sua filha está enferma e vai morrer. Ao decorrer do caminho, se aproxima um homem e diz: é o seguinte, não interrompas, mas o mestre, tua filha morreu. Aí Jesus diz: não temas, somente crê. Jesus chega, e quando ele chega, todo mundo ri dele, porque ele disse: a menina não morreu, mas ela dorme. Ele entra no quarto e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E a menina foi ressuscitada. A menina nasceu, morreu, foi ressuscitada, mas também voltou à morte. Lucas capítulo 7, a partir do versículo de número 11, o filho da viúva de Naim, Jesus toca o seu esquife e diz: menino, levanta-te. O menino levantou, foi ressuscitado, mas também depois voltou à morte. João capítulo de número 11, essa é a mais conhecida. Jesus está há 4 dias, porque o seu amigo Lázaro morreu, tinha morrido fazia 4 dias, e ele estava se aproximando e gritou: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio, porém depois voltou à morte. Todos esses exemplos foram homens que nasceram, cresceram, morreram, foram ressuscitados, porém depois voltaram à morte. Mas o nosso Jesus, ele foi o único. Ele foi o único que na sexta-feira ele faleceu. Aí levaram ele para o sepulcro de José de Arimateia. Passou-se a sexta, passou-se o sábado. Aí Maria Madalena se aproxima no domingo de madrugada. Me ajuda aqui, por gentileza. E eu quero que você entenda isso. Maria Madalena se aproxima do sepulcro de madrugada. Aí ela encontra um anjo sentado na porta do túmulo e o túmulo vazio. Aonde você colocou meu Senhor? O anjo prega o maior sermão da história. Porque tu procura o vivo entre os mortos. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Presta atenção nisso aqui. Só que Jesus,
Ele já estava ressuscitado e Maria está aqui. Ela avista Jesus e ela pensa que é o jardineiro do horto. Aonde foi que você colocou meu Jesus? Eu estou desesperada. Aonde que você colocou meu Jesus? Ela está desesperada porque ela não está vendo o corpo dele. E já era o terceiro dia. Ela está de costas. Maria! Maria! Eu reconheço a voz do meu amado. Ele é o Raboni do jardim. Levanta uma das tuas mãos ao céu, porque eu vim com a palavra de Deus aqui. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. O trono está ocupado. Ele vive. Quem acredita nesta noite que Ele vive, levante as suas duas mãos ao céu e libere a melhor da sua adoração. Muitos homens que foram bons nesta terra, eles padeceram. Muitos homens que marcaram a história padeceram, mas o nosso Jesus foi o único que morreu, ressuscitou e nunca mais morrerá. Para sempre Ele vive. Terceira parte, aqui eu encerro. Ele é o príncipe dos reis da terra. João está dizendo que ele reina. João está dizendo que ele é rei. Observe que João não fala um príncipe, porque se ele falasse um príncipe ia ter mais alguém. Mas ele fala o príncipe. Porque Jesus reina soberano e absoluto. Ele não divide seu reinado com ninguém. Não há ninguém que esteja acima dele. Ele reina acima da morte, porque a morte ele venceu. Ele foi solto às ânsias da morte, porque na morte não foi possível reter ele. Ele reina acima de Satanás, porque sua cabeça ele esmagou. Está escrito, Lucas capítulo 1, versículo número 33. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, está escrito: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. Ele é rei, Ele reina. Diante dele, os poderosos irão se dobrar. Ele reina acima de tudo e de todos. Está escrito Salmo 96, do 8 ao 10. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
trazei ofertas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra, dizei entre as nações, o Senhor reina. Está escrito, Salmo de número 29, verso 10, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei para sempre. Os poderosos e os reis desta terra irão se dobrar diante dele, irão lhe prestar culto e glória e louvor e adoração, pois quando o nosso Cristo retornar a esta terra, acontecerá o que está escrito no versículo de número 7, enquanto ele vem com as nuvens do céu, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aqueles que o pregaram na cruz vão ter que ver ele sentado no trono. Aqueles que o pregaram numa cruz o verão glorificado. Aqueles que colocaram sobre ele uma coroa de espinhos verão sobre ele a coroa de glória. Ai, ai, pois ele, sendo obediente até a morte, morte de cruz, ele foi exaltado soberanamente. E enquanto, irmão, isso aqui é forte demais. Enquanto aqueles que o traspassaram chegaram para Pilatos e disseram: tira esse nome da placa da cruz. Qual era o nome? Rei dos Judeus. Tira esse nome da placa da cruz, porque a gente não quer esse homem comum e simples como o nosso rei. Só que aqueles que reclamaram com Pilatos dizendo: não coloca isso, porque nós não queremos um charlatão como o nosso rei. Meu Deus. Mas quando ele retornar, aqueles que o pregaram na cruz, dizendo: nós não queremos esse rei dos judeus, eles vão ouvir uma declaração: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E eles vão perguntar: mas quem é este Rei da Glória? Lembra daquele que vocês rejeitaram? O Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Será que você pode levantar a mão e liberar 10 segundos de glória ao Rei da Glória? A presença de Jesus já está aqui. Olha, sente a presença aí do Rei da Glória, faz. Porque eu estou sentindo o Rei da Glória passeando aqui em nosso meio. Aqui na minha esquerda, receba agora a presença do Rei da Glória. Só quem acredita, libera o maior glória ao Rei da Glória. Ele reina. Ela é calachou, é baracia. Ele vive, ele reina e ele vai voltar. Porque quando a trombeta tocar, cumprir-se-á a palavra. Porque quando que isto que é mortal se revestir de imortalidade, e isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? O nosso Cristo vem como um general triunfante. O nosso Cristo vem como um rei triunfante. Se coloque de pé nesta noite. Ela cala sobre elevacia. A gente pode cantar um hino aqui? Aquele hino, não há Deus como Jeová. Pode me ajudar a cantar aquele hino? Esses são os dias de Elias. Me ajuda aqui, Thalita. Nesta noite.